tão amorosamente foi preparada para nos receber essa tarde. E vamos aproveitar para absorver aqui as energias, as vibrações, para que quando a gente sai daqui, a gente saia melhor do que quando chegou. E que a gente possa levar essa energia, essa vibração, essa luz para os nossos lares, para a nossa jornada da semana que se inicia. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da palavra, né? O tema da palestra é a palavra gera brisa ou tempestade. Desde da mais antiguidade, os povos não tinham ainda o hábito de escrever, né? Como hoje a gente escreve tudo, guarda tudo, salva tudo. Então quase todo ensinamento era transmitido de gerações para gerações através da palavra. E foi assim que se construiu a história. Depois de muito tempo foram se resgatando esses fatos históricos aí alguém começou a escrevê-los. O nosso irmão Bezerra de Menezes, ele dizia, né, que cientificamente a boa palavra, né, que é guardada, que é proferida com entusiasmo, com boas vibrações, ela chega até o cérebro da pessoa, né? Mexe com o hipotálamo e gera endorfinas, que é a mesma substância que o organismo gera quando a gente faz acupuntura. Vejam como a palavra tem uma penetração, uma força, às vezes muito maior do que nós imaginamos. Um outro irmão nosso também, muitos conhecem, o André Luiz, que foi médico aqui na última encarnação, ele disse ainda que a palavra, qualquer que seja, ela surge sempre acompanhada de muita energia. E aí é que nós temos que começar a nos preocupar com a palavra de Deus, porque ela vai sempre levar com ela uma energia. E ele diz ainda o seguinte, que a palavra serve para o ser humano para ele começar a colocar em prática aquela tarefa que todos nós estamos aqui, né, a desempenhar. Se nós formos buscar um pouquinho mais aí, há uns 600 anos atrás, Francisco de Assis, né, que muitos conhecem, né, a oração de Francisco de Assis, São Francisco, tão lindíssima. Francisco, ele não escrevia nada, ele falava, ele tinha pequenos sermões, pequenos textos, que eram conhecidos como fioretes, como florezinhas, buquezinhos de flores. Tamanho era o amor, tamanho era o carinho, tamanho era tudo de bom que ele queria transmitir pelas fioretes, como eram conhecidas. E Francisco sempre buscava nas suas fioretes os ensinamentos do Mestre Jesus. Então ele ia lá atrás, trazia para aquele momento em que ele estava vivendo e direcionava aqueles que estavam vivendo. E aliás, uma das coincidências é que Francisco tinha com ele também 12 frades, né? Muito parecido com o que o mestre tinha no início da sua jornada. E um dos frades que trabalhava com Francisco tinha o dom da palavra, ele falava muito bem, né? Quando eles estavam caminhando, e Francisco sempre aproveitava muito isso, e esse frade começava a falar, as pessoas prestavam muita atenção no que ele estava falando. Aí certa vez, num dos trabalhos que eles faziam já mais para frente, numa casa de atendimento aos necessitados, Francisco pediu a esse frade que ele não falasse, que ele se postasse no portão de entrada onde chegavam os doentes, os necessitados, e ficasse lá oferecendo água, ficasse lá cuidando dos ferimentos, mas que ele não falasse. E o frade fez isso, e foi lá, e ficou lá. Mas ele, com a maneira como ele tratava as pessoas, Francisco observava que era a mesma maneira com que ele falava com as pessoas. Francisco então disse que, da maneira como eu trato as pessoas,
as minhas palavras refletem exatamente como eu sou em relação às pessoas. E assim tem lá as fioretes de Francisco. E ninguém melhor do que o Mestre Jesus usou da palavra. Jesus, na sua caminhada entre nós, ele sempre usou muito da palavra. Uma das passagens do Mestre mais conhecido é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como alguns chamam. Lá a gente tem as 7 bem-aventuranças. Um texto que vem aí há milhares de anos e vai durar ainda muitos milhares de anos. Sabem por quê? Porque Jesus disse isso lá, não escreveu. Anos e anos e anos depois que ele se encarnou, alguém escreveu o que ele disse. E nós estamos até hoje tentando entender cada uma das mensagens que tem em cada uma das frases do Sermão do Monte. E quando a gente lê o Sermão do Monte, dependendo de como nós estivermos espiritualmente, a gente interpreta do jeito, para aquele momento que a gente está vivendo. E depois nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no capítulo 8, que é de Mateus, que tem um encontro de Jesus lá com as pessoas, com os sábios, que o texto lá, o subitem é verdadeira pureza e mãos lavadas. Resumidamente, os escribas, Jesus estava lá num banquete, num jantar, os escribas chegam a ele para questioná-lo, sempre questionavam de alguma coisa para ver se achavam um ponto onde pudessem derrubá-lo. E disseram a Jesus o seguinte: olha, essas pessoas que estão aí com você comendo, estão ali se alimentando, não lavaram as mãos, e pela lei era obrigado a lavar as mãos. Então é uma questão de higiene, por causa das doenças. E Jesus então diz o seguinte para eles, vou ler o trecho de Mateus para a gente entender. E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe morra de morte. Vós, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que eu faço a Deus também aproveitará a ti, e se considera cumprindo a lei. Assim é que vós, tendo feito vão ao mandamento de Deus, pela vossa tradição, comportam-se como hipócritas. E porque esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. E chamando a si as pessoas, disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca é que faz imundo o homem. E nós temos que nos preocupar. Se nós formos buscar aqui no texto do Dr. Bezerra de Menezes, se nós formos buscar aqui no nosso irmão André Luiz, todos eles, tudo que a gente lê, diz o seguinte, e a gente ouviu muitos falar nisso, a palavra tem força, não é isso? Aquilo que você diz tem muita força. Então o primeiro ponto é: o que é que eu falo em relação à minha vida? Se a palavra carrega essa energia e atrai essas vibrações, como é que eu falo em relação à minha vida? A maneira como eu vivo, as condições que eu vivo. E muitas vezes nós nos pegamos, ou nós vimos pessoas dizendo o seguinte: minha vida é muito ruim, nada dá certo na minha vida, eu acho mesmo que eu estou pagando meus pecados. Só que nós temos que entender que quando nós estamos emitindo as palavras com essa carga de energia negativa, pesada, nós estamos atraindo para nós toda a carga negativa, toda a carga pesada. E é por isso que no Espiritismo a gente escuta muito falar no vigiai e orai. Vigiai, vigia seus pensamentos, vigia suas palavras, porque você está sintonizando com vibrações não tão boas para você. E a gente pode começar a se policiar em relação a isso, ou pensar: não, agora eu só vou falar boas coisas, eu vou falar boas coisas.
momento que tem alguma coisinha errada, a gente solta uma palavra não muito agradável. Então vamos pensar como é que nós nos relacionamos, como é que nós fazemos o uso da palavra. E eu tenho que começar tocando num assunto que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nesta casa, nesse momento, não praticam. Fogem disso, querem distância disso, que é um dos esportes mais praticados no mundo. Um esporte chamado fofoca. O uso da palavra para a fofoca, para a maledicência. Mas como é que eu me comporto se as pessoas estão falando de alguém? Porque falar de alguém é uma coisa. Falar mal de alguém ou alimentar o mal em relação a alguém, isso é fofoca. Se nós fôssemos nesse momento parar um minuto e pensar, será que hoje, só hoje, não vou pensar nem ontem, nem um ano atrás, só hoje, será que em algum momento no meu dia hoje eu falei mal de alguém? E aí é para cada um pensar. Aí é para cada um pensar. E eu vou dar um exemplo para vocês como é que a fofoca se dissemina e contamina e envenena as pessoas. Vou contar uma história para vocês de uma maneira bem simples. Um galinheiro mesmo. Final da tarde, as galinhas estão se recolhendo. Aí uma das galinhas, muito respeitadas entre as galinhas, sobe para o último puleiro. E ela está se ajeitando no último puleiro e, sem querer, ela pega uma pena, cutuca uma pena pequenininha, e a pena vai caindo. E ela diz assim, puxa vida, não vou ficar mais tão bonita. Mas será que eu tirar mais algumas penas o galo vai reparar em mim? Ela comenta isso com a colega do lado, na brincadeira. 2 puleiros abaixo, 2 galinhas escutam aquilo e uma fala para outra, olha que desavergonhada. Ela está querendo arrancar todas as penas para ficar mais bonita para o galo. Será que ela não tem vergonha? Será que ela não imagina que esse comportamento é ruim? E a outra fala assim, realmente, eu sempre achei que ela tinha um comportamento meio estranho. Acima do último puleiro moravam 2 corujas. E as corujas escutaram a conversa das outras lá de baixo. E a coruja falou, olha só como é que essas galinhas estão se comportando agora. Já estão arrancando as penas para impressionar o galo. Elas realmente perderam todo o senso de ridículo, de respeito, de moral. Acima das corujas tinham algumas pombas que imediatamente, ouvindo aquilo, saíram para todos os cantos falando assim, olha, lá no galinheiro eu fiquei sabendo que 2 galinhas arrancaram todas as penas para impressionar o galo, e me parece que uma delas adoeceu por causa da friagem e já morreu. E essa história das pombas foi se espalhando. A história chegou ao galo da seguinte maneira, que no galinheiro 5 galinhas tinham morrido porque todas queriam ficar bonitas para ele e arrancaram as penas e acabaram morrendo. E aquela primeira lá, da única peninha que ela tinha tirado, sem querer tinha caído, quando soube da história, disse o seguinte, nossa, mas como as galinhas perderam completamente o sentido da moral. Eu só arranquei uma peninha, mas eu acho que vou precisar tirar mais algumas, porque parece que o galo se impressiona com galinhas sem penas. Mas olha, 5 galinhas já morreram. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, por causa de uma pena, 5 galinhas morreram, sendo que na verdade nada disso aconteceu. De repente, e muitas vezes, nós achamos que aquilo que a gente está falando é uma coisinha sem importância, é uma peninha só que eu estou jogando, mas aquilo começa a ganhar, a se espalhar,
e começa a causar tragédias e estragos na vida das pessoas, porque a palavra, depois lançada, não pode mais ser segurada. Então essa história das galinhas é para a gente pensar o seguinte: quando eu for falar alguma coisa de alguém, e, vou pensar assim, que tamanho será que é essa pena? Se for doer, não fala. Se for doer para arrancar, não fala nada. Se for falar alguma coisa ruim de alguém, não fala, não alimenta. E infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas acham que falar mal de outro, você entra mais facilmente no grupo, né? De repente tem um grupinho falando mal de alguém. Bom, se eu chegar ali e me comportar assim: olha, eu não falo mal de ninguém, ou eu não gosto de falar mal das pessoas, as pessoas vão dizer: nossa, olha que pessoa, arrogante, orgulhosa. Aí é mais confortável eu chegar lá e dar uma contribuição para aquela conversa, né? Vou falar, vou arrancar uma das minhas penas e vou jogar lá também. Trazendo isso para um fato real, no livro Contos, o irmão X, uma psicografia do Chico, relata a passagem de Tiago e Matias. Logo após a morte de Jesus, Tiago e Matias estavam caminhando em direção a Betânia. Matias se juntou ao grupo dos apóstolos no lugar de Judas, que tinha se suicidado, após o desencarne de Jesus. E no caminho para Betânia, Tiago e Matias estavam falando sobre Judas. Estavam falando bem de Judas? Não. Estavam falando um para o outro. Como é que um cara faz isso, conhecendo o Mestre Jesus, todo o ensinamento? Como é que ele se mata? Como é que ele traiu Jesus? E aquela conversa, e vocês sabem como isso começa, né? Um conversa, outro aponta um ponto, e a coisa vai, criando um volume. Nisso aparece para os dois Jesus. Jesus já havia desencarnado. E quando Jesus aparece, eles ficam maravilhados, extasiados, se ajoelham e dizem: Mestre, tu voltaste para que nós todos voltemos para Jerusalém? E Jesus disse: não, eu estou aqui porque eu estou cumprindo a tarefa de ajudar o Judas a sair de onde ele está. Vejam só qual era a ideia de um e do outro. O Tiago e o Matias já estavam julgando Judas novamente. E Jesus veio dizer para eles o seguinte: olha, eu estou aqui para ajudar Judas na situação que ele está. E nesse dia à noite, Tiago então escreve um texto que está lá nesse livro Pontos e Contos, que diz o seguinte: a língua é uma chama de fogo, e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. E Tiago continua dizendo o seguinte: que o ser humano aprendeu a domesticar todos os animais, aprendeu a domesticar os animais quadrúpedos, alguns pássaros, até serpentes. Mas até hoje o ser humano não aprendeu a domesticar a própria língua. E ela fere mais, envenena mais do que muita serpente por aí. Muito bem, então, sabedores que somos, que nós não falamos da vida dos outros, criticamos a vida dos outros, não fazemos fofoca, não alimentamos a fofoca, nós temos que buscar o seguinte: como é que eu me comporto então quando estiver no lugar de começarem a falar mal de alguém? Você tem duas opções. Primeira opção, talvez mais fácil: fica em silêncio, não alimenta, não alimenta. Mas se começar a coçar aqui,
né? Começar aquela coceira, começa a coçar a garganta, a língua, e fala assim, mas eu sei do negocinho que eu podia dizer aqui. Pede licença, diz que tem que fazer outra coisa, daqui a pouco você volta. Vigiai e orai, não é só para o pensamento, é para a nossa boca, é para a nossa língua. Nós falamos aquilo que nós temos no nosso espírito. Aquilo que a gente fala nasceu do que o Espírito pensou, vai para o coração e sai. Jesus já dizia que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio daquilo que o Espírito está alimentando. Então nós precisamos vigiar e orar. E pensem, vamos pensar assim, mas Vicente, é muito difícil. É sim, ninguém disse que está dizendo que é fácil. Mas nós vamos começar a identificar no momento em que nós podemos não estar colaborando para falar mal dos outros. O silêncio, em algumas casas é escrito, o silêncio é uma prece. É uma prece sim. Quando é vigiar e orar, é assim, opa, orai aí, faça o silêncio. E você vai estar ajudando, não só a pessoa, mas a você, primeiramente, a você mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com a força que a nossa palavra tem. Como é que ela pode ferir de maneira muito séria as pessoas? Um outro uso da palavra, muito comum hoje nos nossos dias, é o infeliz hábito do palavrão. Né? Parece que o palavrão hoje é uma coisa comum, né? Eu sou jovem há mais tempo que algumas pessoas que estão aqui, mas aqueles que são jovens há quase tanto tempo quanto eu, sabem que quando nós éramos pequenos, ai de você se você dissesse um palavrão perto do seu pai, do seu avô, da sua mãe, ai de você. E hoje parece que se tornou comum, né? Às vezes eu falo assim, ah não, mas eu não falei para ofender, eu falei na brincadeira. Você não pode falar uma outra palavra. Não existe palavrão que não venha carregado com a energia. Lembra, o doutor Bezerra Menezes já falou da energia, o André Luiz já falou da energia, o Chico, o Emmanuel fala muito disso. Quando você solta o palavrão, não tem como vir um palavrão com, né, luzes azuis, né, energia boa e leve, vai vir carregado. E aqui o vigiar e orar é, sim, muito importante. Vou dar um exemplo aqui, que nós provavelmente já passamos por isso. Você comeu uma pizza na janta, calabresa, uma coisa assim, foi dormir, aí acordou à noite com sede, aí você levantou da tua cama para ir até a cozinha pegar água. Na passagem você manda ver a perna no pé da cama. Nesse momento, o que é que nós falamos? Graças a Deus eu não caí, estou inteiro, não me quebrei, né? O que será que a gente fala nesse momento? Ou, se a gente não fala, o que é que a gente pensa nesse momento? Porque pode ser, inclusive, que nesse momento a gente pense assim, quem foi que colocou essa cama nesse lugar? Foi você, né? Você dorme ali há 25 anos, mas naquele dia, naquele momento, e aí, não é porque você está sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos, que você mandou ver esse palavrão, que você trouxe boas coisas para você. Tudo aquilo que a gente joga ao universo volta para nós de alguma maneira. Então, gente, olhem que o vigiar e orar, o preocupar-se com as coisas que nós falamos, não é com grandes discursos, são pequenas coisas do nosso dia a dia. Eu estava aí há umas semanas atrás numa fila, numa casa lotérica, para fazer um jogo. Eu estou lá tranquilo, esperando a minha vez na fila. Depois começa uma gritaria atrás de mim. Eu olhei para ver o que era, né? Podia ser um assalto, alguma coisa. Era um homem com um menininho de uns 5, 6 anos, devia ser filho dele, gritando com outro homem que estava atrás dele, mas palavrões assim,
Né? Imagine. E o outro homem falava assim, desculpa, desculpa. E ele voltava a insistir, falava, gritava. O homem falava, desculpa. Não, você esbarrou em mim de novo. Semana passada você esteve aqui, você já esbarrou em mim. Agora você veio aqui e esbarrou em mim de novo. E aí eu olhava para aquilo e via duas coisas acontecendo. Primeiro, a carga energética negativa que aquele homem jogava no outro e no filho que estava junto com ele. Porque aquele menino absorvia tudo que o pai estava falando. E vai achar depois que é bonito isso, né? Ou então o pai fala assim, é assim que você tem que tratar as pessoas. E o outro pedia desculpa, desculpa se eu fiz isso, desculpa. Aí vejam só, duas situações. Esse que estava proferindo essas palavrões, essas palavras, esses gritos, se realmente o outro esbarrou dele há uma semana atrás, imagina, ele ficou uma semana com isso dentro dele, esperando assim, tomara que esbarre, tomara que esbarre, tomara que esbarre, porque ele tinha que falar alguma coisa para o cara, que provavelmente lá ele não falou. E aquele que pedia desculpa, ele não deixava a energia negativa, a vibração negativa do outro, não chegava nele. Por quê? Porque ele não sintonizava com aquilo que estava vindo em direção a ele. O Chico sempre disse uma coisa, né, que o Chico foi uma pessoa que foi muito ofendida muitas vezes na vida, né? Ele sempre dizia o seguinte, que realmente ele ficava triste quando alguém o ofendia, alguém caluniava contra ele, mas ele ia ficar muito mais triste ainda se fosse ele o ofensor, ou ele o caluniador. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque os palavrões tornaram-se hábitos na nossa sociedade. Hábitos. Porque a gente começa a falar sem pensar no que está falando, sem pensar no que está emitindo. Porque o palavrão sempre vem carregado de uma emoção ruim, né? É uma reação nossa a alguma coisa ruim. E estou jogando para fora e vou receber de volta. E a gente precisa ficar muito de olho nisso, nessa questão, como é que eu me comporto. Como é que eu falo com o outro? O que é que as minhas palavras estão levando para o outro? Porque elas vão trazer de volta exatamente tudo aquilo, toda aquela energia que eu estou transmitindo. Na época de Jesus, tem uma passagem, né, que a gente pode ler, que Jesus, você sabe que as ofensas lá entre os judeus eram assim, eles chamavam o outro de raca e cuspiam no chão. Isso era uma ofensa assim, pavorosa. E Jesus dizia que aquele que dissesse raca ao seu irmão deveria pagar com a morte das piores maneiras possíveis. Aí alguém vai pensar, mas Jesus vai falar de morte na maior comunidade. Não sei se a pessoa disse uma palavra, não é o que a pessoa disse, mas o que ela mandou em direção ao outro. E Jesus, figurativamente, sempre colocava essas condições para que o povo da época entendesse a gravidade daquilo que estavam falando, né? Então nós precisamos pensar aí, como é que nós estamos usando da palavra no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, no nosso pequeno universo chamado lar. E nós podemos ver aí nas nossas andanças na cidade, situações assim, em que a primeira agressão sempre é a palavra. Sempre é a palavra. Agora, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, como é que eu me dirijo, como é que eu falo com as pessoas que estão comigo? Não é porque as pessoas estão morando com a gente há anos e anos e anos que a gente não precisa usar das palavras, não precisa ser gentil, né? Eu sempre digo assim, tem 4 palavras que a gente precisa usar muito com as pessoas que convivem com a gente. Uma, posso. Outra, obrigado. Outra, desculpe. E a mais importante de todos, eu te amo. Será que eu uso a palavra com as pessoas que convivem comigo
da maneira que traga com elas energia boa para a pessoa, que aquela energia comece a circular no nosso lar e aquelas vibrações fiquem ali no nosso lar. Ou será que porque a pessoa já mora comigo eu nem ligo porque eu falo mais? Isso para a gente pensar mesmo, para a gente pensar como é que a gente se trata. Tem um ditado que diz o seguinte, que as palavras cortam mais do que a faca, porque elas não atingem a pele, elas atingem a alma. E às vezes a gente atinge a alma das pessoas que moram com a gente de maneira profunda, que dói muito. A gente esquece e não pratica a tolerância, a paciência com as pessoas. As pessoas começam, principalmente em relação aos idosos, as pessoas acham que eu não tenho que mais respeitá-los. E as pessoas esquecem que foram eles que cuidaram de você em todas as suas dificuldades quando eram pequenos. A gente vê cenas e vê palavras de filhos dirigidos a pais, a avós, que chocam porque a pessoa não reage, não fala, mas o punhal da palavra vai fundo no espírito, vai fundo na alma da pessoa e machuca fundo, e machuca por vidas e vidas. Vigiai e orai. Como é que nós estamos tratando, conversando com as pessoas que convivem conosco? Porque a palavra mal colocada pode machucar hoje e amanhã um de nós dois podemos não estar mais no mesmo caminho. Como diz o texto, podemos já ter desembarcado desse trem, dessa viagem e voltado ao plano espiritual. E aí, a palavra foi colocada. A palavra machucou a alma, machucou o espírito. Então nós precisamos vigiar mesmo. Mas não é que você precise vigiar no sentido de ficar se policiando. Você simplesmente comece a praticar a gentileza, comece a falar boas coisas para as pessoas. E isso se torna um hábito. E nós precisamos pensar realmente nas pessoas que já não estão conosco. Que palavra boa eu deixei de falar para ela, que eu devia ter falado. O nosso amigo, lembrando aqui o André Luiz, logo que ele começou a trabalhar no nosso lar, ele trabalhava na primeira recepção aos desencarnados. Quando voltavam, estavam sendo tratados, começavam a tomar consciência do lar. E ele disse o seguinte, que o grande arrependimento de todos, arrependimento mesmo, aquele que doía no espírito, era não ter aproveitado a oportunidade que tinha sido dada da encarnação, não ter dito tudo aquilo que queria dizer em relação às pessoas. E aí não estava mais aqui, estava já no plano espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos realmente ver se as nossas palavras levam brisas, levam um conforto às pessoas, ou as nossas palavras são motivos de tempestade, são motivos de causar dor, ou motivo de causar estragos na vida, e na vida não só das pessoas, nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias existências. O Emmanuel disse para o Chico, num dos textos, que toda frase que a gente diz nessa passagem, nessa encarnação, traz palavras que o Emmanuel classificou em diversos pontos. As palavras podem ser palavras bênçãos, né? E aí eu vou resgatar uma outra coisa. Nós tínhamos por hábito, antes de dormir, falar com os nossos pais e com os nossos avós o quê?
Sua bênção, Pai. Ele fala assim, né? Bença, Pai, bença, mãe. É assim que falava, não é isso? E eles falavam, Deus te abençoe. Hoje a gente não tem mais esse hábito, até porque às vezes a gente nem encontra os filhos. A gente vai dormir, os filhos vão chegar, a gente acorda, os filhos vão acordar, e aí a gente se encontra. Mas, nos momentos em que nós estamos juntos, nós podemos dizer palavras de bênção, não no sentido de Deus te abençoe, mas no sentido de palavra que leve um conforto para alguém, que leve um apoio para alguém. E não vamos usar nossas palavras só para cobrar, para brigar, no momento que a gente se encontra, nessa correria que a gente vive. Então, o irmão diz lá, né, fala de palavras bênçãos, palavras charcos, tem uma palavra que ele usa muito forte, a palavra charco. Charco, para quem não conhece, é aquela coisa de água cheia de lodo, né? Então, assim, quando você lança uma palavra, e aquilo, né, estraga tudo que está ali. Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado com essa nossa força espiritual, que é a expressão da palavra. Vejam, formavam-se filas e filas quilométricas. Quem foi até o Chico conhecia, né? As filas que formavam. E todos que chegavam até o Chico encontravam sempre uma palavra de amor, né? Uma palavra de carinho, de consolo. Sempre encontramos isso. Esse é o exemplo de como a palavra pode trazer energia boa. Quantas pessoas foram até o Chico absolutamente desesperadas, completamente desiludidas com a vida por uma perda muito grande, e sempre procuraram o Chico por conta disso, e saíram de lá um pouco melhores, porque tinham encontrado uma palavra que trouxe uma brisa, um alento, né, um frescor ao seu espírito, à sua alma. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu queria deixar para a gente pensar como é que eu estou usando dessa força em relação às pessoas que estão comigo neste momento, nesta jornada da vida. E se eu já usei muito errado, como é que eu posso começar a mudar a partir de agora? Comece aos poucos, mas comece. As pessoas podem até estranhar, mas comece. Você está fazendo muito bem para todos, mas principalmente para você, que vai aproveitar essa jornada. Então eu peço a Deus e a Jesus que nós entendamos bem essa nossa força do uso da palavra, que nós possamos sempre levar até a pessoa uma palavra de consolo, de carinho, de amor. Não vamos nos esquecer de dizer para as pessoas o quanto nós a amamos. Ah, mas ela sabe. Não, ela quer ouvir. Ela quer sentir que você a ama. Não deixe de usar a palavra, o poder que a palavra tem para levar, para ser brisa na vida das pessoas, para ser um consolo, para ser um bálsamo, às vezes até aliviar a dor. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos ajude a buscar nos ensinamentos de Jesus as palavras certas, para que jamais a gente fira a alma, o espírito daqueles que estão conosco nessa jornada. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus.